Nossa doce terapia começando nessa quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre o poder da responsabilidade. Então, você vai assumir a sua vida? Você está preparado para olhar para isso? O que será, né? Que olhando para se responsabilizando pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras, o que acontece na nossa vida se a gente fizer isso? Então, você está preparado para parar de terceirizar a sua responsabilidade pelas suas coisas? Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Qual a parte do seu relacionamento ali na sua casa, na sua família? Qual a sua parte com você como esposa ou você como marido? Né? Qual que é a parte de cada um? Você como filho, você como mãe, você como pai, você no seu trabalho. Vamos olhar para isso hoje? Então, a alta responsabilidade é a chave para transformar a dor em força. E você, está preparado para transformar em força tudo isso que está incomodando você ali na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você está preparado para parar de culpar o mundo, as pessoas, pelas coisas que estão acontecendo na sua vida? Você está preparado para descobrir e assumir as suas próprias escolhas? Veja só, né? Quantas coisas precisam olhar para a gente estar no nosso lugar, para assumir a nossa parte em cada coisa. Não a do outro, a nossa, só a nossa. Então, lá na sua família, como está lá na sua casa, né? Eu atendo muitas pessoas, elas vêm com seus temas, com as suas dores de família. Como você se posiciona lá na sua casa? Você está no seu lugar? Que lugar é esse que você está na sua família? Você sabia que lá na casa da sua mãe, do seu pai, você vai ser sempre filho e tem que deixar as coisas com eles, o que é deles e ficar só com as suas? Você sabia que lá na sua casa, você como esposa tem a sua parte, seu 50% e 50% do seu marido? Como seria olhar para tudo isso? Como seria assumir só o seu lugar para a vida ficar mais leve? Sempre que alguém chega aqui para conversar, né? Quando a gente também, eu já passei por esse momento, já fui na terapia, fazendo autoanálise, conversando, né? Analisando, achando que as pessoas ao meu redor estavam erradas, em qual precisava curar a mim. Como seria olhar para esse olhar de inteiro em cada coisa, em cada relação, assumir essa força de ir lá e fazer tudo isso, tudo que deseja, né? O seu sonho, conquistar o seu sonho, um passinho por dia e tantas outras coisas podem acontecer. A alta responsabilidade, ela começa quando a gente para de culpar as pessoas. A gente sai desse lugar que acha que o mundo vai ser diferente se as pessoas ao nosso redor fazer diferente. Então a gente tem que começar pela gente. A gente tem que começar a mudar o nosso interior, as nossas emoções, mudar o nosso olhar com as pessoas, sair do julgamento, aceitar a pessoa da forma que é e a gente fazer diferente para que as pessoas no nosso redor olhem para nós, entendam esse olhar, veja que a gente mudou e elas mudarem também. Então, quando a gente está nesse lugar, olhando para o seu interior, assumindo a responsabilidade pelas coisas que está fazendo, pelas escolhas, estar consciente, porque quando a gente está com a mente leve, com os pensamentos leves, a gente fica consciente das coisas que a gente vai escolher fazer. E essas escolhas que a gente escolhe fazer é que muda a nossa vida, muda a nossa história. E que escolha você está fazendo ali na sua vida, na sua casa, para mudar tudo isso, mudar o que está incomodando, mudar a sua vida financeira,
mudar tua relação com o teu relacionamento amoroso, com a sua família e tantas outras coisas. Sim, são muitas dores que a gente leva referente à nossa infância. Sim, são muitas dores que a gente leva durante a nossa caminhada, né? Às vezes coisas que a gente fez, causou nos outros, às vezes coisas que os outros fizeram para nós, causou emoções destrutivas e que a gente ainda carrega hoje na vida atual, né? Porque o nosso cérebro, nossa mente aqui, ela não sabe diferenciar o que é o agora, né? O que é do passado, o que é do presente. Então a gente precisa saber direcionar a nossa mente, a gente precisa estar totalmente presente no agora para fazer as coisas com clareza. Às vezes o que parece a pior coisa do mundo acontecendo hoje no seu dia, quando é de noite mudou toda a história, a pessoa mudou o olhar dela para isso. O que você achou que não ia conseguir, você conseguiu e tantas outras coisas. Então analise cada coisa que vai fazer, cada passo que vai dar, cada ação que vai fazer. Limpa as emoções que vêm, os pensamentos que vêm negativos na sua mente para assumir a sua responsabilidade. Sejam bem-vindos. Vão chegando ali, se quiserem fazer perguntas, podem fazer, né? Vamos assumir essa responsabilidade que a gente tem de olhar para nós. Então, se eu dissesse que ninguém além de você pode mudar a sua história, né? Será que alguém vai ser um salvador que vai chegar ali e vai salvar a sua vida? Ou será que é você na ação diária, a cada minuto, a cada hora, né? A cada segundo que você está fazendo a sua ação, mudando o seu pensamento que vai mudar a sua história? É nesse passinho, né? Nesse olhar de escuta do seu interior, do seu corpo, para ver se ele está leve, para continuar a sua vida com ótimas escolhas. Eu sempre dou um exemplo meu, né? Que quando eu já passei por vários processos, várias mudanças na minha vida. E também quando eu parei de olhar para os outros, quando eu parei de olhar para as pessoas ao meu redor, quando eu comecei a me conectar comigo mesmo na totalidade, eu comecei a mudar toda a minha história, porque eu comecei não escutar o que as pessoas falavam, e comecei a escutar o meu interior. Quando eu comecei a escutar meu interior, as respostas vieram, as minhas ações foram diferentes, e eu fiz por mim, né? Olhando para mim e fazendo o que eu posso fazer aqui que vai ser benéfico para mim e para as pessoas ao meu redor. Pensando assim, foi mudando toda a minha história. Como seria você fazer também isso, silenciar a sua mente para tomar as melhores decisões no seu dia a dia? Aqui o Janlino, ele fala: difícil na correria do dia a dia se manter presente, um exercício diário. Sim, a gente tem que estar sempre respirando, conectando com o nosso interior, porque o nosso meio é muita coisa para fazer, muitas pessoas para decidir, depende do que a gente está fazendo, também tem que decidir pelas pessoas ao nosso redor, né? Às vezes direcionar, se está no papel de líder, direcionar cada um com leveza. Então parar, né? Tirar aqueles 5 minutinhos, às vezes para respirar, acalmar o pensamento, para depois tomar ação, às vezes parece difícil. Mas quando a gente começa a fazer isso, vira uma rotina, né? E toda vez antes de decidir qualquer coisa que vai fazer, fazendo o exercício muda toda a ação que vai fazer. No mundo tem menos discussões, no mundo tem entendimentos tanto com as pessoas, elas entendem o que a gente está passando, entendem com o corpo, né? Elas leem o nosso comportamento assim como a gente também lê o das pessoas ao nosso redor. E fazendo isso, o entendimento é mais claro, né? O entendimento é leve, é mais tranquilo, as decisões vêm com mais clareza, a pessoa colabora mais com você e não tem mais essa rivalidade, às vezes, naquilo que está fazendo e tantas outras coisas. Se você, né? Qual é a sua história ali que você pode também contar para si, né? O que você está contando para o mundo, de leveza, de tranquilidade, que você transformou a sua vida, né? Hoje, aqui também tem o Cláudio, né? Eu compro produtos dele, que tem a linha de terapia capilar, ele vem aqui no meu espaço, além de eu ser terapeuta, né? Psicoterapeuta, enfim. Também a gente trabalha com outras áreas, olhar a pessoa como um todo,
né? Um excelente profissional, tem uma história linda de vida. Então, todos nós temos uma história linda. Quando a gente conhece, se conecta mais, né? Com o mundo, com as pessoas, né? A gente se une com pessoas que também tiveram essa transformação na sua vida, que pode contar e levar para o mundo, que assumiu a sua responsabilidade, né? Nós tivemos infâncias difíceis, separações de pais, a gente entendeu diferente o que estava acontecendo, a gente achou que era a pessoa a melhor, a gente achou que podia ser diferente a maneira que os pais agissem com nós e não foi. Então, quando a gente olha para isso, acolhe tudo isso, entende que a gente só se tornou essa pessoa hoje, evoluindo, se conhecendo, né, levando para o mundo esse conhecimento todo, assumindo a sua responsabilidade, porque a culpa paralisa qualquer pessoa. Quando a gente olha para isso, a gente entende que não é por nada que a gente está aqui. Não é por nada que a gente segue a nossa vida, não é por nada que a gente teve dificuldades. E quando a gente entende que a maior riqueza, a maior felicidade é o nosso interior, o nosso autoconhecimento, e que as coisas vêm com mais facilidade quando a gente entende tudo isso. Muitas vezes buscando, né, esse olhar de cura interior, transforma toda a nossa vida como um todo. Então, responsabilidade libera e abre caminho, sim. Quando eu digo, eu sou 100% responsável pelas minhas ações, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, eu sou 100% responsável pelas minhas atitudes. Quando a gente fica nesse lugar, a gente transforma qualquer coisa que a gente deseja fazer, porque a gente vai fazer lá a sua listinha, vai botar ali no papel, vai escrever qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e vai fazendo ação. E quando vê num passinho diário por dia, faz uma transformação gigante lá na frente da sua vida. Seja em qualquer coisa que você vai decidir em fazer. Existe também, né, viver na vitimização, que muita gente vive como vítima e diz que no mundo não existe nem vítima nem algoz. Existem pessoas que vêm para aflorar as emoções que a gente tem aqui guardado dentro de nós, para a gente ter clareza para olhar e curar, que é a parte como que eu enxergo, né? O que eu preciso melhorar quando eu vejo no outro, né? Porque aquilo que eu estou vendo no outro está em mim também. A gente é um todo, mas também é um separado. Esse todo nos mostra aquilo que está no nosso interior. Então, o nosso mundo vai mudando quando a gente entende esse olhar, né? O que essa pessoa está falando para mim? O que eu preciso olhar? O que eu preciso mudar aqui referente àquilo que eu estou recebendo? Se eu recebi coisas que eu não gosto, em vez de eu atacar de volta, eu vou me limpando. Quanto mais eu me limpo o meu interior, quanto mais eu limpo o meu pensamento, quanto mais eu direciono esse meu mental para ele trabalhar a meu favor. Por que trabalhar ao meu favor, né? Que eu sempre falo. Que o nosso inconsciente trabalha sozinho, né? Que os nossos pensamentos são muitos pensamentos. A cada segundo passa muitas coisas pela nossa mente. E a gente precisa direcionar essa parte que a gente não tem controle, né? Se a gente trabalha, veio um pensamento negativo, bota 3 pensamentos positivos, né? Veio uma vontade de fazer algo, uma raiva de fazer algo, né? E vou fazer aquela ação com a raiva, não, vou limpar a minha raiva antes de fazer a ação. Então, esse olhar de cura, esse olhar de entendimento, que eu preciso limpar em mim o que eu vejo no outro, nossa, é o salto quântico que a gente precisa, é o salto quântico que nos leva para novos mundos. Então, o convite sempre vamos olhar para o seu interior, o que ele está mostrando ali. Vamos olhar na sua parte inconsciente que você, às vezes, está querendo ter controle de tudo e está se perdendo. Vamos olhar para isso e vai ver a diferença que faz a sua vida. Quando a gente fica preso nas emoções da raiva, do ressentimento, da frustração, a gente fica estagnado nos relacionamentos. A gente fica estagnado nas relações com as pessoas. A gente não consegue sair daí. Sem contar que a gente cria um emaranhado muito grande. E a nossa vida cada vez vai caindo mais, porque a gente vai ficando mais emaranhados. Então, que nem o Jean Lino falou, difícil na correria se manter presente. Mas se a gente não estiver presente, não fazer esse exercício diário de cuidado com a nossa mente,
de entender, de parar, de respirar, a gente vai ficar emaranhado com muitas pessoas. E quando a gente vê, cai lá no fundo do poço. Sim, porque é esse lugar que nos leva para a gente entender e sair, para a gente começar a olhar. Então não chega a esse lugar, não chega lá no fundo do poço para olhar para isso. Comece a olhar hoje, comece a olhar as pessoas ao seu redor. Essa pessoa que está do meu lado está sendo nutrição para minha vida, né? É uma relação saudável? É uma relação abusiva? Que tipo de relação é essa? Ela é nutritiva? Ela te ajuda você a evoluir, a crescer, a ficar melhor no teu dia a dia, te impulsiona para o mundo, para você voar, para você criar coisas novas, ou ela te prende, te segura que é ela só para você, ela te suga, né? Tira tudo de você. O que você está fazendo? Tá separando o que é meu, o que é seu? A minha parte é essa parte é tua, ou tá querendo assumir tudo para você, querendo decidir tudo? Ou tá manipulando as pessoas ao seu redor, né? Para que as pessoas façam o que você realmente quer, sem um propósito. Estamos em um momento planetário agitado, muitas pessoas em crise aí. Se não nos cuidarmos, entramos nessa vibração, verdade? Isso mesmo. O que é nos cuidar, né? A gente parar, se conectar com a natureza, se conectar com o nosso mundo, né? Tirar um tempo só para si, fazer as coisas que gosta, olhar para o outro, né? Que eu também passei a fase de buscar as pessoas para ficar falando sobre a minha vida, achando que elas podiam resolver, até entender que o terapeuta, a gente paga para isso, né? O terapeuta tem as melhores, não leva para o pessoal e ele ajuda você a melhorar a sua vida. Então sim, a gente está passando por vários momentos, tem muita crise de ansiedade, muita dificuldade das pessoas se entenderem, cada vez mais, né? As pessoas têm crise, não têm entendimentos, brigam, depois se arrepende, fala as coisas sem pensar e depois se arrepende, e tantas outras coisas. Então precisamos sair desse lugar, né? Dessa agitação, precisamos tirar um tempo pra gente, olhar para o nosso pensamento, né? Porque às vezes a pessoa também vem para terapia e fica lá preocupada com o mundo lá fora, não tira aquele tempo para si, para se olhar com carinho, se analisar. Também vejo muito que as pessoas têm dificuldade de se analisar. Quando analisar o outro, é fácil analisar a outra pessoa, mas a gente se olhar, se analisar, entender o que é bom, o que é ruim, qual parte eu preciso melhorar, qual parte não preciso, às vezes a pessoa não quer olhar para isso. Então, não tem a melhor imediata, e quem começa a olhar para isso, melhora assim, ó, na outra semana já começa a mudar a sua vida. Então, como praticar, né, a autorresponsabilidade? O que é isso? Como praticar, né? Como assumir 100% as próprias escolhas? Então, quando a gente assume 100% as nossas escolhas, a gente transforma os problemas em aprendizados. Então, todas as dificuldades que eu passei na vida com relacionamentos, com empresas, né, com trabalhos, né, como empresária, em relacionamentos, na família, tudo hoje, né, dentro dos ensinamentos sistêmicos, dentro da busca do autoconhecimento, entendendo a sua mente, né, entendendo a minha mente, foi mudada. Hoje eu levo para as pessoas um conhecimento novo, né, porque eu entendi o que é leve seguir, o que não é leve seguir. Entendi como escutar o corpo, ensinar para a pessoa como ela escuta o seu corpo antes de fazer qualquer ação, é pesado, é leve, né? O que isso está levando, ensina a pessoa a sentir cada coisa que vai fazer, né? É nessa escuta do seu corpo, mudando a sua história. Então vamos olhar, né? Mesmo que o trabalho eu também atendo, faço muito atendimentos para terapeutas também, que é a parte que eu dou cursos, e quando a gente coloca a pessoa para escutar o seu corpo, ela tem dificuldade, né? Então, olhar para isso, escutar, sentar, respirar, sentir qualquer coisa que está sentindo antes de fazer qualquer ação. Então, faça isso no seu dia a dia e vai ver a diferença que vai fazer. Tem uma decisão para ser tomada, a responsabilidade é 100% minha. Vamos lá sentar, escutar meu corpo, respirar profundamente, suavemente, pensar naquilo na minha decisão, pensar na minha ação que eu vou fazer, escutar. Se eu fizer essa ação, o que vai acontecer comigo? Vai ser bom, não vai ser bom? E pare para escutar o seu corpo. Você vai sentir ele.
Ó, o Cleiton, bom dia, Cleiton, seja bem-vindo. Sérgio, Cláudio, que legal, né? Então veja quantas coisas podem acontecer e mudar a sua vida quando você escuta o seu corpo. É ali que tá todas as respostas. Ah, meu corpo ficou tenso nessa ação que eu vou fazer, tá dura. Como é que eu tô me sentindo aqui? Ah, meu corpo ficou leve, nossa, né? Me senti leveza. Ah, formigou tal parte. Olha para isso. Olha com carinho para essa sensação que você está sentindo antes de decidir o que você vai fazer. Também se pergunte o que eu posso aprender com as pessoas ao meu redor, às vezes escutar a pessoa antes de ficar no julgamento, senta lá e escuta ela um pouquinho, sem chegar no ataque, né? Porque muitas pessoas às vezes te excluem, você não entende por quê, né? Muitas pessoas, em vez de conversar, elas chegam te atacando, te apontando o dedo, e daí você olha assim, nossa, né? Qual é a parte aqui que cabe a mim? Se você respirar e escutar o seu corpo, ele ficou leve? Não é meu, é seu, pode ficar para você. Ah, meu corpo ficou duro, tenso. Opa, esse julgamento que ela tá tendo, tem algo meu aqui. Vamos olhar para isso? Qual é a parte que né? A gente puxa na memória, vem todas as memórias, a gente tá tudo ali guardadinho. Então a vida muda quando você muda. A vida muda quando a gente para de sair querendo atacar o mundo, achando que o mundo tá errado, que eu tô certa em tudo aquilo que estou fazendo. Não. A gente precisa olhar o inconsciente, entender por que essa ação veio, entender por que esse mundo está desse jeito, dessa forma, né? E qual é a minha parte aqui, o que cabe a mim. Então, sempre que nem eu comecei no começo da live, lá na minha família, eu sou a filha do meu pai e da minha mãe. Eu vou ficar nesse lugar de filha, eu vou deixar o que é deles com eles. Eles são grandes, eles dão conta. Por que eu tenho que decidir as coisas dele? Por que eu tenho que brigar das escolhas que eles estão fazendo? Aceito, tá tudo bem. Lá na minha família que eu escolhi casar, ter minha família, né? Como esposa, eu estou no meu lugar de esposa. Qual é o meu lugar? Minha parte aqui, qual a parte do meu marido, né? A parte do meu filho. Então, cada um no seu lugar, olhando para isso. Ah, lá no meu trabalho, qual é o lugar no meu trabalho? Eu vim antes, eu vim depois, qual é a parte que eu faço aqui? Olhe para isso com todo o carinho do mundo. Não queira fazer a parte do outro, olhar com julgamentos. Sente e conversa, escuta por que ele tá assim naquele dia, porque às vezes a pessoa também é oscilação de emoções, não tá entendendo, chegou no trabalho com as suas dificuldades lá na sua casa e não tá totalmente presente ali no seu trabalho. Então vamos começar a separar. Lá na minha casa decido as coisas, resolvo lá em casa, lá no meu trabalho eu decido no trabalho, resolvo no trabalho. É assim que a gente está presente, em qualquer lugar. Muito bem. Então, como seria você, ali na sua casa, né, escrever uma situação sua que você queira resolver, né? Você pode fazer esse exercício, escrever ali a situação e depois tirar 5 minutos para pensar sobre isso, né? Praticando a respiração, totalmente consciente. Você vai ver quantas respostas vai sair ali, quantas pessoas vai vir na sua mente para ter contribuição na sua vida para ajudar você a sair desse lugar. Pense, faça o exercício e depois me conta. Pode me mandar uma mensagem no particular e contar essa experiência para mim. Quando a gente também, né, busca a terapia, esse entendimento, contando a sua história, levando para o mundo, né, aquilo que eu quero levar, qual que é o motivo, né, o que faz com que o seu mundo fique diferente. Você também pode fazer isso. Também pode limpar as crenças limitantes, né, que você tem com a sua vida, as experiências de infelicidade, as dores, as mágoas, os sofrimentos, toda essa vivência, essa vida, né, seja nessa vida, seja coisas que você já trouxe com você quando você nasceu, que ficou registrado ali no seu subconsciente e não consegue resolver. Faça esse olhar para você se desligar dessas memórias, né? Dessas memórias com as pessoas. Fazer esse desligamento é muito importante, porque a gente vive grudado em teias invisíveis que a gente não entende. E quando vê, a gente tá dentro de um casulo fechado total e não consegue sair desse lugar. Quando a gente começa a se limpar, se desligando de cada um, fazendo limpeza de tudo que vier referente às pessoas, a gente vai se libertando.
vai libertando dessas memórias não resolvidas, dessas influências de comportamentos, né? Comportamentos que está ali preso no seu destino e que está fazendo com que as ações que você está tomando pode ter mais clareza e mais leveza. Então lembre que quando as memórias não foram resolvidas, a gente fica com turbilhão de coisas na nossa mente e nos atrapalha no dia atual. Aceitação de tudo, né? O que aconteceu na nossa vida, eu sei que não é fácil aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente olha com carinho, a gente vai limpando e se libertando para viver um grande amor, um grande sonho, né? E tantas outras coisas. Lembrando que a nossa alma, né? Ela está dentro do nosso pensamento, que é o nosso espírito que está ali nos falando o tempo todo. Quanto mais a gente se conecta com o nosso interior, com o nosso pensamento, através do coração, através da respiração, mais livre a gente é, nosso corpo é mais livre, o nosso corpo fica mais saudável, as nossas escolhas são conscientes. Então, assumindo a responsabilidade com o meu corpo, eu preciso cuidar do que eu me alimento, o que eu coloco dentro do corpo, para ter um corpo saudável. Assumindo a minha responsabilidade pelo meu trabalho, eu tenho que fazer a minha parte em qualquer coisa que eu estou fazendo. Assumindo a minha responsabilidade no meu mundo, nas coisas que eu quero, nas coisas novas que eu desejo para a minha vida, eu preciso olhar. Então a gente muda o nosso pensamento, a gente muda nossas emoções, a gente transforma nossas células do nosso corpo todinha. Então veja só que linda a gente poder transformar as nossas células do corpo, transformar a nossa história. A gente pode se tornar cada vez mais leve, mais livre e mais feliz. Então, quando você se pergunta, né? Você vai ouvir a sua mente e vai falar com você. É ali que vem as suas respostas. Mas quando que elas vêm essas respostas dentro de você? Quando você fica no silêncio, quando você tira esse tempo só para você. Então você vai olhando para isso, você vai se respeitar, você vai viajar dentro do seu corpo, vai entender cada pedacinho que está ali, o que você está sentindo em cada parte do teu corpo. Você vai entender o seu olhar com o seu mundo e tantas outras coisas. Você vai sair daquela criança infantil que às vezes reverbera no teu dia a dia, né? Porque se você olhar direitinho, e quando você tem birra, você vai entender que é a sua criança que está ali totalmente aflorada, que precisa acolher ela, soltar. Hoje eu estou aqui como adulta, tenho clareza, pensamento para mudar a minha vida, a minha realidade, e vou acolher a minha criança para ela não aflorar na vida atual. Então lembra que toda vez que a pessoa tiver um piti com você, ela está agindo na criança. Então respire, não é sobre você, é a criança que aflorou, né? Que quer obrigar você a fazer algo que ela decidiu que seria bom, que seria daquela forma, e não parou para conversar, né? E quando chega para conversar, já chega na agressividade. Então olha para isso, acolhe tudo isso para se limpar. Saindo desse núcleo, né? Esse núcleo familiar de família, essa visão infantil do amor no relacionamento, né? Olhar para a mãe e para o pai com amor e carinho, você muda toda a sua história. Então faça isso, comece a fazer alguns exercícios, deixando com os seus pais o que é deles, deixando ali, às vezes, a pessoa que está perto de você está toda emaranhada e começa a passar os problemas dela para você, e você acha que é um salvador, vai salvar a vida dela, e você não vai. A gente só consegue salvar a vida da gente fazendo perguntas para essa pessoa por que ela está agindo dessa forma, fazendo perguntas para essa pessoa por que ela está fazendo essas escolhas, fazendo perguntas para ela que escolhas mais ela pode fazer referente a isso que ela está escolhendo fazer, que daí a decisão dela, olhando com mais clareza para tudo isso, vai mudar todo o seu meio. Então decidam fazer isso, acolhendo todo mundo, acolhendo a sua vida, acolhendo o conhecimento dentro daquilo que você conhece sobre o assunto, sem querer decidir para a pessoa. Porque lá na frente, ela não tendo clareza e não decidindo por ela vai achar que aquilo não foi correto. E ela vai culpar você, culpar as outras pessoas, dizendo que eu só decidi porque a pessoa me obrigou. Não, a gente precisa ter clareza, sair desse olhar, entender, buscar ajuda se preciso. Quando a gente está numa visão adulta, né, uma visão adulta, como pessoa adulta, escolhendo se libertar da nossa visão infantil, né, desse olhar de amor nos relacionamentos,
a gente se permite viver em uma nova perspectiva de amor no relacionamento que fazem sentido para mim ou para você. Então esse amor fala, né, com clareza, esse amor é claro, essa vida é leve quando a gente assume a nossa responsabilidade. Como seria, né, você limpar, né, seus pensamentos, as suas emoções quando vai falar com alguém, antes de chegar para falar com qualquer pessoa, quando você chegar para conversar com essas pessoas, você também pode fazer uma limpeza na sua mente antes de chegar à pessoa. Exemplos aqui, vou conversar com o Cleito, antes de chegar para conversar sobre uma situação com ele, eu vou limpar o meu pensamento para que eu seja leve e ele me receba também com leveza. E o que muitas vezes as pessoas fazem? Elas vão com raiva, elas já vão querendo avançar, daí como que vai ser essa relação? É difícil daí conseguir consertar, né? Às vezes acaba criando muitos conflitos e muitas confusões. Então veja, né? É simples, mas não é tão simples assim, né? É simples a gente entender que pode se limpar antes de fazer qualquer ação, mas é difícil quando a gente vai fazer se a gente deixar as emoções aflorarem antes de fazer qualquer coisa. Então escolha, veja, sempre qualquer coisa que vai fazer, busque 3 opiniões, busca conhecimento sobre isso e depois vai fazer ação e vai ver a diferença que vai fazer ali na sua vida. Essa autorresponsabilidade, quando a gente cancela ela, a gente, né, revoga as coisas que a gente não assume o nosso lugar, a gente vive num imenso amor. Então, amor em tudo que vai fazer, né? Esse amor de cura, né? Mas o que é amor? Amor é você estar bem consigo mesmo, amor é você se dar amor e carinho, que quando você se dá, o mundo lhe dá. Então, fique com esse olhar, busca essa cura dentro de você, que ela está aí. Assuma 100% a responsabilidade de tudo que você vai fazer na sua vida e você verá a diferença que vai fazer. Então hoje a gente tem uma live curtinha para vocês se conectarem. Se vocês também quiserem entender um pouco mais, quiserem me fazer perguntas, me mandar no direct ou deixar na live aqui embaixo também perguntas, eu respondo para vocês. Fica aqui o convite também para vocês assumirem a sua responsabilidade hoje, 100% em cada coisa que vai fazer, limpando seus pensamentos antes de fazer ação, para ter um dia muito leve e próspero, claro, né? Cheio de alegrias para cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui, por estar escutando um pouquinho das minhas palavras. Espero que eu tenha sido contribuição nesse dia de hoje. E amanhã eu vou estar numa outra live aqui com a Roberta. A gente vai falar sobre terapia capilar. Vai falar sobre esse olhar do nosso cabelo, que, né, o que as nossas emoções têm a ver e por que às vezes a gente tem a nossa beleza externa não é tão bela referente àquilo que está dentro de nós. Então vamos olhar para tudo isso, entender também muitas coisas. Um beijão a todos e até a próxima live.